Queridos irmãos, que a paz de nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos, nesse momento, dando início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite, pedir à nossa querida amiga Fernanda para fazer a leitura da página. Livro Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar do prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. E assim, meus amigos, queridos, vamos elevar a Deus os nossos pensamentos, abrir os nossos corações e rogar a Deus nosso Pai que abençoe a nossa reunião desta noite, abençoe esta casa, abençoe a todos que estão ligados em pensamentos conosco e que Deus nosso Pai seja o nosso guia, nosso caminho, nossa vida, e agradecemos por todas as bênçãos, por todos os benefícios, por todo amparo que recebemos deste Pai bom e amoroso e justo. Que os bons espíritos, os mensageiros do bem desta casa, que se encontra aqui entre nós neste momento, envolva a todos nós, a todos os trabalhadores da nossa casa, a todos os irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, estejam nos hospitais, estejam em seus lares, nas ruas, em qualquer recanto do nosso planeta, Senhor. Que esta luz bendita que ora nos envolve, possamos enviar para todos os nossos irmãos. Que a tua luz bendita brilhe em cada lar, em cada coração. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agora passar a palavra ao nosso querido irmão Luiz Rosa, que fará o estudo da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é permitido divulgar o mal alheio? Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos para refletirmos, estudarmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite de hoje, o nosso tema central tem como título: É permitido divulgar o mal alheio? Esse tema está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, claro. Bem-aventurados os que são misericordiosos, está lá nas instruções dos Espíritos, nos itens 19 a 21. E esse é um tema interessante, porque ele vai tratar, de um tema interessante, que é a indulgência, digamos assim, que é o fundo, do nosso tema de hoje. Ele tem uma alegoria sobre as reflexões, mas no fundo ele vai falar sobre a indulgência,
que nós todos tanto gostamos, mas temos muita dificuldade de sermos indulgentes com o nosso próximo. E nós vamos ver também que essa indulgência tem uma metodologia. Não é achar que qualquer situação nós podemos passar a mão na cabeça do que cometeu o erro e muito menos esquecer o erro cometido como se aquilo não tivesse acontecido. Jesus é sábio, ele aproveitou todas as oportunidades, todas, sempre para exemplificar, usando a sua capacidade de amar ao próximo, sempre em primeiro lugar, para deixar as suas lições para nós. Hoje, nós vamos usar as perguntas que Kardec fez ao Espírito São Luís, as 3 perguntas que estão lá no Evangelho, para trazer as nossas reflexões da noite de hoje. Então, inicialmente, Kardec, no item 19, pergunta ao referido Espírito: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E o Espírito São Luís responde: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si, procurando saber se não a terá merecido. Então vejamos que logo nessa primeira pergunta e resposta tem muita lição aqui. Então é claro que o Espírito diz que claro que é permitido a gente divulgar o mal alheio, sim, como uma forma de demonstrar o que é o erro e, se possível, mostrar o caminho. Mas a gente não deve fazer isso de uma forma frívola, de uma forma que não tenha um fim útil. É muito comum entre nós que nós façamos essas reprimendas, mas façamos com alarde, muitas das vezes com o objetivo de prejudicar o companheiro que cometeu o equívoco, e na maioria das vezes nunca é para uma correção, uma mudança de rumos, para ajudar aquele que cometeu o erro. É necessário sempre, meus irmãos, que nós observemos quais são as nossas intenções. Porque aqui o Espírito São Luís deixa bem claro que, no primeiro caso, é caridade você ajudar alguém que está cometendo um erro e que muitas das vezes não sabe ou não compreende a extensão dos atos que comete consigo e com o próximo. Então, quando você toma isso como intenção primária, nenhum problema há. É um dever nosso, é caridade para com aquele que nós amamos ou que está sob a nossa tutela, e nós pretendemos ajudá-lo nesse processo de autocorreção. O problema é que a gente às vezes faz isso com o desejo de denegrir a pessoa, de colocá-la em evidência
para que ela seja observada pelos outros e fazer com que os outros tenham um conceito equivocado a respeito desse irmão. Isso não nos é permitido. Esse tipo de atitude, ou melhor dizendo, para esse tipo de intenção, a atitude de observar e divulgar os erros alheios, o mal cometido pelos outros, é, digamos assim, é um pecado nosso, é um erro. Nós não podemos tomar essa atitude com esse tipo de intenção. E também nós precisamos observar que antes de corrigir, antes de censurar o próximo, nós precisamos olhar para nós mesmos e observarmos se nós, na situação daquele companheiro, daquele irmão ou irmã, nós não teríamos as mesmas atitudes. Eu não posso corrigir alguém se eu faço a mesma coisa, se eu tenho o mesmo comportamento. Então, meus amigos, nós podemos perceber aqui a amplitude da visão do companheiro espiritual colocado, São Luís é um espírito mais evoluído que nós. Então, a visão desse companheiro, ele não nos proíbe, mas nos coloca a responsabilidade de não cometermos o mesmo erro e de, ao observarmos esse erro, não fazer alarde e não ir com más intenções, querendo prejudicar aquele que cometeu o erro. No segundo item, o item 20, Kardec pergunta assim: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E mais uma vez o Espírito São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Ou seja, nós não podemos fechar os olhos para os erros, quando ele existe. Continuando, fora mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente ao contrário, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar e evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como ele pintaria os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então vejam, meus irmãos, aqui mais uma vez Kardec pergunta se é proibido, se é errado a gente observar os erros das outras pessoas. Ele diz, claro que não, mas tudo tem que ter um objetivo. Não pode ser uma atitude frívola, como nós dissemos no item 19. Tem que haver um objetivo. Se nesse caso nosso objetivo é de observação para não errar,
no mesmo ponto. É não sair fazendo alarde. É nós estudarmos quais são as causas que levam àquela atitude. Então, mal nenhum existe ali. Até porque esse tipo de avaliação que nos é permitida fazer serve para o nosso progresso, para o nosso avanço moral. Agora, quando nós fazemos isso por malevolência, por satisfação pessoal em achar alguém que tenha equivocado, e com a intenção de colocar aquele companheiro mal perante as outras pessoas, isso é um erro grave. Nós estamos aí dando vazão ao nosso orgulho, à nossa prepotência, ao nosso egoísmo, e bem nenhum vai nos fazer, porque se nós só temos esses objetivos, o que construiremos sobre essa observação? Nada. Para nós não servirá de nada, servirá apenas para que nós tenhamos um prazer, um tanto quanto mórbido, de ver o companheiro sofrer, de ver o companheiro virar chacota entre os seus, enquanto que para nós nenhum proveito será tirado, nenhuma lição. E lembremos, gente, sempre de Jesus, que é o nosso parâmetro. Mesmo nas situações mais difíceis, Jesus buscava sempre a lição, o lado bom, o conhecimento, o esclarecimento. Vejamos na passagem da mulher adúltera, que pela lei ela deveria ser apedrejada, lapidada. E ela foi pega em adultério. Mas vejam a visão do Cristo. Vejam, e Jesus cumpria, a lei. Mas quando ele é questionado, ele vai ao chão, e segundo contam os evangelhos, melhor dizendo, os evangelistas, ele começa a escrever no chão com o dedo, na areia, E aí ele se levanta e diz assim: se tiver aqui entre nós alguém que não tenha pecados, que atire a primeira pedra e cumpra-se a lei. E aí todos, muito envergonhados, vão embora. E o término dessa história todo mundo conhece, que Jesus questiona: mulher, aonde estão os que te condenavam? E ela diz: foram embora. E Jesus: vai-te embora e não peques mais. Ou seja, Jesus deixa a lição para nós. Ele não condena o pecador, ele condena o pecado cometido. Jesus ali não defendeu as atitudes da mulher. E humildemente ele se reconheceu também como um pecador. Ele sendo aquele que não devia nada a ninguém. Mas ele se coloca naquela condição, dando exemplo, colocando um véu sobre as atitudes da mulher, para não exaltar junto àqueles que queriam condená-la, matá-la, Se fôssemos nós, que atitude teríamos? Será que teríamos a coragem do Cristo? Que naquele momento estende um véu sobre o erro cometido pela mulher, e depois que os que queriam apedrejá-la vão embora, eles, junto a ela, traz a lição. Entre aspas, traz até, se a gente estender com o amor do Cristo no coração, traz a reprimenda. Vá e não peques mais. Então é bastante interessante essa forma com que o Cristo
atua. Ele não deu vazão ao erro. Ele colocou um véu amenizando esse erro. E ao mesmo tempo, quando ele teve a possibilidade de estar a sós com a mulher, ele trouxe a ela a correção, a lição. E no último item, na última pergunta que Kardec faz ao Espírito São Luís, ele diz assim: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? E São Luís responde: é muito delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, de desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que muitos virem a cair, sendo vítimas deste que cai. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então veja assim, São Luís coloca, que é preciso que se use de caridade, e de caridade bem compreendida. Ele deixa bem claro, São Luís, que se aquelas atitudes, as imperfeições de uma pessoa atingem só ela, não vai ter utilidade nenhuma em divulgar. Você vai divulgar para quê? Para demonstrar que você descobriu? Muitas das vezes as pessoas nem se ligam nas atitudes, ruins que alguém comete. Então você vai chamar a atenção para aquilo? Vai chamar a atenção sobre a pessoa? Então ele diz que nesse caso não tem objetivo você desvendar, como ele diz, o mal do outro. Agora, quando aquelas atitudes são prejudiciais a muitos, é nosso dever avisar, porque há ali, no caso, um número muito grande de envolvidos. Por exemplo, se eu divulgo que existe a possibilidade da cura de determinada doença, tomando um remédio que eu fabrico, um remédio falso, um remédio ruim. Então, se alguém descobre, é dever desse irmão divulgar, para que os outros não gastem seu dinheiro, não gastem seu tempo, não fiquem iludidos com uma cura que é falsa. Eu usei uma coisa bem simples como exemplo. Que nesse caso, desmascarar a minha hipocrisia, a minha mentira, é um dever daquele outro irmão. É necessário. Mas quando a gente faz isso, somente por aqueles casos que nós já citamos no estudo de hoje, por orgulho, sem um objetivo maior, só afetando ao irmão que tem essa atitude infeliz, objetivo nenhum terá. E aí nós é que estaremos incursos no erro. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, nós vemos que essas perguntas feitas por Kardec e as respostas dadas por São Luís
mostram a importância do raciocínio e do conhecimento das leis morais, para que nós possamos escolher as melhores soluções para as diversas situações. Para a gente saber optar por essa ou aquela conduta com acerto, sem provocar novos problemas, muitas das vezes até mais sérios, o conhecimento moral, né, da lei divina, trazida por Jesus, é nosso dever. É condição básica para fazer-se a escolha mais correta e que possa resolver, sem causar, como eu disse, danos maiores a ninguém. E sempre que nós tivermos dúvida, observemos o Cristo, apelemos à caridade, mas como disse São Luís, a caridade bem compreendida, pesando as vantagens e desvantagens de tal atitude que nós tomarmos. Muita paz para todos, que tenhamos uma noite com a paz do Cristo em nossos corações. Agradecemos a todos neste momento, com muito carinho aos nossos irmãos Fernanda e Luiz Rosa, que participaram conosco desta reunião. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, por estes momentos que, envolvidos por esta luz, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, nos sentimos amparados e assistidos e felizes com esta reunião desta noite, por recebermos estes ensinamentos trazidos pelo nosso irmão através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que sejamos sempre com os nossos corações em festa, em alegria, por podermos participar deste banquete maravilhoso de estudo e de conhecimento. Agradecemos a presença dos nossos amigos, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiães, que nos sustentam, que nos amparam em todos os momentos de nossas vidas. Pedimos aos nossos irmãos que continuem em vibrações até o final da música, donde os médios apligadores de passes estarão aplicando o passe magnético à distância, envolvendo a todos os nossos irmãos necessitados que sejam assistidos e amparados pela equipe médico-espiritual desta casa. Que o Senhor Jesus esteja sempre conosco, em nossas vidas e na vida de todos os nossos entes queridos, de nossos amores. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.